Infelizmente, La Casa de Papel chegou ao seu fim, né, gente? Ontem, sexta-feira, dia 3 de dezembro, saiu a última temporada e eu confesso pra vocês que eu amei e já falei isso em diversos vídeos, né, gente? Inclusive, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e visitar nossa playlist que está de destaque, gente. Lá eu já falei muitas coisas de La Casa de Papel, eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Mas assim, o específico desse vídeo, o assunto, o nicho desse vídeo é falar as perguntas que ficaram ao ar, as perguntas que os produtores decidiram não responder, né, gente? E é muita pergunta. Nesse vídeo eu tenho certeza que quando você assistir esse vídeo você vai relembrar coisas que você nem tinha lembrado das antigas partes, ou seja, da primeira parte, do volume 1 de La Casa de Papel, ok, gente? Mas assim, vamos parar de enrolar e começar a falar dessas perguntas que eu confesso que me decepcionei a não saber o detalhe final na série. A primeira coisa que eu quero falar, ou seja, a primeira pergunta que eu queria resposta é saber se o Arturo morreu ou não, gente. Percebemos que no volume 1 Estocolmo acaba atirando nele, né, gente? Atira nele e vemos que ele quase morre, mas infelizmente não morre, ele fica vivo. Tiram ele da casa, né, gente? E tá, mas ele morreu ou não morreu? É uma dúvida que ficou no ar e ninguém respondeu. Os produtores decidiram não responder. Eu confesso pra vocês que eu achava que iria ser respondida essa resposta. Por quê? Porque teve uma foto promocional que saiu uma foto dele, né? Na segunda parte eu até fiquei sem entender. Eu não sei se eles postaram errado, mas eu vi que a página oficial postou uma foto do Arturito. E aí eu até falei assim, meu Deus, esse cara vai voltar na segunda parte, ou seja, no volume 2, mas não foi o que aconteceu, gente. E outra coisa, eu já engatilho na segunda pergunta, que é a família da Raquel Murillo, gente, ou seja, a Lisboa. Uma coisa que ninguém ficou sabendo o que aconteceu com a filha dela e com a sua mãe, né? Sabíamos que ela já tinha deixado elas num lugar seguro, tudo mais, para poder voltar pro roubo, né? E planejar tudo certinho para elas poderem não serem pegas, mas não teve desfecho. Não vimos no final a mãe ou a filha dela voltando para ficar com ela ou ela indo viajar, né? Assim, foi uma coisa que ficou no vazio. Eles não abordaram, não se aprofundaram nessa questão da sua família. Assim como também a terceira pergunta que eu fico sem resposta é saber da filha da Mônica, né, gente? Da filha não, do filho da Mônica com o Arturito. É uma coisa que também não responderam. Na verdade, ele é filho do David e da Estocolmo, né, gente? Porque assim, pai é quem cria e o David criou ele. E eu fiquei literalmente sem entender e sem respostas também, até porque eles não abordaram nada, ou seja, nem citaram o menininho no final, foi uma coisa que não aconteceu e foi um pouco decepcionante eu ficar com tanta curiosidade assim. E já que eu tô falando de filho, gente, eu sei que a personagem já morreu, já foi pro Beleléu, que é a Nairobi, mas eu queria saber se o filho realmente era dela. Percebemos que teve uma hora, no primeiro tiro que ela levou na janela, que a Alicia Sierra manda atirar nela. A Alicia Sierra estava com seu filho, né, então assim, provavelmente era seu filho. Tá, mas era ou não? Ele ficou com quem? Eu acho que seria interessante eles abordarem, né, gente? Explicarem se realmente era filho dela ou se eles estavam enganando. Eu, particularmente, não lembro se eles falaram que era verdade ou mentira, porque já tem bastante tempo lá que a Nairobi coisou. Se eu não me engano, foi na quarta parte, né? Quarta parte que a Nairobi acaba morrendo. Se você lembra, comenta aqui nos comentários se realmente era filho da Nairobi ou não, porque eu confesso pra vocês que eu não me lembro e os produtores não abordaram nada, falando nada do filho dela, ou seja, foi uma coisa que ficou em vão. Gente, eu só sei que esse volume 2 foi tão perfeito, mas deixou assim, bastante perguntas no ar. Um exemplo vivo disso é o que estava escrito naquele papel que a Alicia Sierra dá para o Rafael, gente. Foi uma coisa que eu fiquei muito curioso para saber. Quando eu vi aquele bilhete eu falei, não é possível que eles não vão responder o que tá escrito nesse papel que mudou o rumo de tudo, né?
assim, foi uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, sendo que, gente, eu acho, é uma teoria que eu levanto, tá? Não tem nada confirmado que seja isso, mas ele provavelmente ficou com a parte que era equivalente à do seu pai, ou seja, do Berlim. Então, quando ele viu aquele bilhete do seu pai deixando tudo pra ele meio que abriu mão de todo o ouro, né? Dividiu o ouro com os outros, porque era o que era para se fazer, né? Porque quem pegou o ouro não foi o Rafael e muito menos a Tatiana, foi o professor e o seu bando. Então eu acho que foi justo ele meio que devolver, sendo que ele iria receber uma parte, né? Até porque tem uma parte no final que a Tatiana fala: você tem certeza que eles vão devolver a sua parte, que eles vão te dar uma parte? Ele fala: sim, é assunto de família. Foi uma coisa que eu fiquei assim, com certeza no bilhete estava escrito que ele iria ficar com a parte equivalente do seu pai, né? Já que seu pai não está mais aqui, ele fica com a sua parte. Então assim, é uma teoria que eu acabo levantando. E uma coisa que eu fiquei surpreendido ao ver, gente, é que a Manila super aceitou o Denver ficar com a Estocolmo de boa, né? Tem uma hora que ele chega lá no final e ela meio que sorri, assim, ela ri e fica meio que aquele clima assim, meio estranho, confesso pra vocês, porque lá sabemos que ela chorou pelo Denver, ela era apaixonada pelo Denver e de repente esse amor assim sumir. Pode ser que ela continue amando ele, né, gente? Mais secretamente. Mas assim, nas filmagens do final é como se ela nunca tivesse amado ele. É como se ela, sei lá, simplesmente deixasse ele de lado, ou seja, não tivesse lutado por ele, até porque no meado da série, no meado não, né? No finalzinho da série, percebemos que ela fica super de boa quando ele encontra a Estocolmo. Então foi uma coisa que eu fiquei um pouco sem entender, mas acredito eu que ela tenha abrido mão pra ver ele feliz, né, gente? Porque, querendo ou não, o Dave ama a Mônica, isso sim, é um fato. E fora essas perguntas, acredito eu que não tenha mais perguntas, gente. Só sei que essa temporada de La Casa de Papel foi perfeita. Eu confesso que eu não tenho que reclamar, a não ser essas perguntas que ficaram vazias, né, gente? Ou seja, em vão, boiando lá no céu, eles decidiram não responder. Você tem mais alguma pergunta? Comenta aqui nos comentários ou me mande lá no Instagram, que é @dubrel, que eu vou estar respondendo todos vocês. Porque assim, gente, uma coisa que eu tenho certeza é que com certeza tem mais perguntas, porém eu não estou me lembrando muito bem. Essas foram as perguntas assim que eu mais me lembrei, que eu mais fiquei me perguntando ontem, quando eu assisti a série, ou seja, o volume 2, os 5 últimos episódios, né, gente? Eu vou sentir muita falta. E vai vir alguns vídeos aqui a seguir, onde eu falo do novo spin-off da série, né, gente, em versão coreana, e também da nova série focada no Berlim. Vamos ter uma série que vai ser só do Berlim, gente, em 2023, vai demorar ainda, mas já está em produção, ou seja, vai começar a ser produzida. Vou deixar passando aqui no final do vídeo para vocês poderem assistir, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!